Presidente, bom dia. Eu começo por agradecer a oportunidade que nos está a dar de vir aqui no fundo inaugurar o nosso novo estúdio. E, portanto, sem mais demoras, o Albino Almeida está na parte final do seu segundo mandato como Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. E eu perguntava-lhe que balanço faz destes 7 anos à frente da Casa da Democracia Gaiense. Olha, em primeiro lugar, tenho que agradecer ao seu jornal, ao Gaia Semanário, a oportunidade de estar aqui a falar convosco. Eu tenho, pela imprensa, uma relação que já vem da minha anterior encarnação, que era uma relação que basicamente era muito interessante com o jornalismo. Considero que o jornalismo tem uma função essencial, que é intermediária entre aquilo que as pessoas que dirigem uma instituição ou que dirigem uma assembleia, agora no meu caso, querem fazer chegar aos cidadãos. E essa intermediação é decisiva. Por isso sou muito crítico do Facebook. Acho que o Facebook veio fazer muito mal ao jornalismo e aos jornalistas, porque são notícias que alguém lá coloca, mas que não são editadas. O trabalho que estamos aqui a fazer, o trabalho que fará depois, antes de colocar esta entrevista no seu jornal, será seguramente um trabalho decisivo para que quem em casa lê os jornais perceba do que é que estamos a falar. E, portanto, nesse sentido, o balanço que eu faço é um balanço que permitiu que Gaia atravessasse 7 anos de grande desenvolvimento. Não é um desenvolvimento pelo desenvolvimento, é bom dizê-lo, porque nós passámos uma fase, antes desta geração de autarcas, passámos uma fase em que se fazia muita obra para encher a vista dos cidadãos, e quando se olhar com mais atenção para a utilidade da obra, para aquilo que é hoje uma regra da boa gestão pública, em que é que isso melhora a vida dos cidadãos, não descobríamos, sem grande esforço, ninguém descobria para que é que aquela obra servia. Ora, eu acredito que nestes 7 anos não há nenhuma das grandes investimentos que a Câmara fez em Gaia que não se possa ver, ao primeiro olhar, aquilo em que dá retorno aos cidadãos, ou seja, aquilo em que ela reverteu a favor dos cidadãos e alterou para melhor o seu dia-a-dia. E é por isso que, eu diria que são 7 anos de obra pública, de gestão pública, com o cidadão no centro, não é? Pensando em cada dia nos cidadãos. Mas não temos tido uma quebra de participação cívica? Não, eu não tenho essa visão. Eu creio, aliás, que antes de nós, já um presidente americano dizia que o importante é prestar atenção à razão pela qual se criou esta imagem de que o povo não participa na democracia. Não é verdade isto. Eu recebo muitas questões na Assembleia Municipal, e temos, aliás, um estatuto que é pouco exercitado em Gaia, que é o direito de petição, que é os cidadãos, em Gaia são precisos 250, assinarem um documento que pode ser debatido numa Assembleia Municipal, como um ponto qualquer da ordem de trabalho. Não existe muito. É por isso também que estamos empenhados a outro patamar, o da ANAM, da Associação Nacional de Assembleias Municipais, em criar espaços de ligação com os cidadãos. E a propósito disso, permita-me que lhe diga que eu entendo que este tipo de trabalho que estamos a fazer aqui, em conteúdos editado, ou seja, não são conteúdos em que se põe a entrevista do Presidente no ar sem mais nada. Mas este tipo de exercício que estamos a fazer aqui poderá ser extremamente útil se nós não pudermos ter uma campanha eleitoral dita normal, como era no passado. Sou, aliás, há muitos anos, um convicto apologista da forma como o Presidente da República fez a mais barata campanha de todos os tempos, já da primeira volta, mas agora muito mais nesta segunda volta, justamente porque as pessoas acham que a Romaria, eu também acho que a Romaria faz parte da festa, quer dizer, e portanto as campanhas, os comícios, os encontros, tudo isso faz sentido. Agora, quando nós estamos virados para resolver os problemas dos cidadãos, nós podemos, com toda a facilidade, e a experiência tem-no dito, e tenho muita pressão para ter, por exemplo, cidadãos a intervir na Assembleia Municipal, porque, como sabem, em Gaia, os cidadãos são os primeiros a intervir nas Assembleias, e eu acho que vamos poder fazer uma boa campanha de esclarecimento através destes mecanismos, das entrevistas, das emissões de televisão que depois podem ser postas online. Acho um excelente serviço que podemos prestar à democracia aos portugueses. Que em sua casa, sentadinhos no sofá, com uma televisão à frente, vão ouvir falar de educação, vão ouvir falar de assistência social, vão ouvir falar daquilo que lhes verdadeiramente interessa. E este espaço, um dos objetivos é esse mesmo. Muito bem. Quero saudar o jornal deste mês. Uma vez que falou da ANAM, nós tivemos recentemente um congresso em Braga, e um dos assuntos debatidos foi a necessidade de dar mais poder às Assembleias Municipais. Exatamente. Tem sentido em Gaia essa necessidade também de a Assembleia ter mais poder? E obrigado pela pergunta, porque isso permite-me dizer-lhe que moro em Gaia, um presidente de Câmara muito atento a esse problema,
e que com quem tem tido uma cooperação institucional absolutamente irrepreensível, e que também ele tem dito, e eu espero que agora com as novas instalações da Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal passa a ter umas instalações novas, mas uma alma nova. E tenho notado no Sr. Presidente da Câmara uma vontade muito grande de, através da própria Câmara, valorizar, dignificar e aumentar a importância da Assembleia Municipal. Aliás, este é já um Presidente que faz passar muitas decisões pela Assembleia que pela lei não tinha que fazer passar na Assembleia. Mas também não dificulta o debate democrático, digamos assim, ou de certa forma facilita esse levar à Assembleia de vários assuntos da parte do Presidente. O facto de termos uma Assembleia praticamente monocolor, onde, além de uma grande maioria rosa, digamos assim, temos também os Presidentes juntos que são exclusivamente do Partido Socialista. Deixe-me dar nota do seguinte. Há uma polémica que atravessa este país de há muitos anos. Aliás, o professor Freitas do Amaral foi o primeiro a dizer que era digamos assim, que estava na Constituição uma espécie de entorse à democracia, com a participação dos Presidentes de Junta nas Assembleias Municipais. Eu não penso assim. E, aliás, esteve em Braga, lembra-se disso, não é? Não posso ignorar que há muita gente neste país, a começar por constitucionalistas, que se pudessem mexer na Constituição sem mais, retiravam os presidentes da Junta de Freguesia das Assembleias Municipais. Eleitos, por isso. Ora bem, eu defendo que eles lá devem continuar. Defendo que nós temos uma das discussões que eu quero patrocinar em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara nas novas instalações pós-eleições, se continuarmos aqui, é justamente o debate sobre o que devia ser uma boa revisão das leis autárquicas neste país. O Sr. Presidente, naturalmente, está envolvido nas questões do dia-a-dia, mas ele tem um pensamento muito avançado sobre esta matéria e vale a pena um dia debatermos essa questão em Gaia, passadas as eleições, fazer esse debate. Estejamos onde estivermos, esse debate deve ser feito. E, portanto, num modelo novo. Agora, os cidadãos que são eleitos para presidir uma junta de freguesia não devem estar na Assembleia Municipal que representa todos os cidadãos? Sim. Com outros poderes? Talvez. Com outras capacidades? Também talvez. E é isso que é preciso estudar com calma, debater e, fundamentalmente, fazer uma coisa, não andarmos a toque de caixa a fazer revisões de leis estruturantes. Porque esta lei, com todos os seus defeitos, durou 40 e tal anos. E eu temo que, quando nós nos pomos a mexer muito em leis, elas possam durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma legislatura, 2, isso é muito mau para a estabilidade da democracia. Esta alteração na lei autárquica, com críticas desde o Rui, quando o mais expressivo acaba por ser o Rui Moreira, lidera a segunda maior Câmara do país. Eu questionava se não é exemplo disso mesmo. Leis mudadas à pressa, que agora se mudam outra vez e que são vistas facilmente como atentados. O Pedro foi absolutamente cirúrgico, foi ao que eu disse, e dá um exemplo prático que é absolutamente que tem uma brutalidade do ponto de vista democrático. Ou seja, seria anormal que nós obrigássemos os independentes a transformarem-se num Partido Nacional de Independentes para poder concorrer às eleições autárquicas. É por isso que eu digo, qualquer revisão da lei eleitoral autárquica, das leis autárquicas, deve ser feita com calma, com ponderação e, fundamentalmente, procurando fazer aquilo que eu sou, há muitos anos, um defensor, que é o gradualismo. Nós só devemos mudar o que está mal. O que está bem é para continuar. E muitas vezes, nestas mudanças assim de toque de caixa, o que se faz é mudar o que está bem, o que está mal, mas também o que está bem. E depois fica pior. O desenho fica pior. Em concreto, deixe-me dizer-lhe, Pedro, o seguinte. Nós temos aí algumas coisas para mudar. Uma delas, por exemplo, é outra lei que foi mal feita, que foi a lei das uniões de freguesias, que agregou freguesias, e que desde a primeira hora se sabia que estava mal feita. Coisa diferente é saber agora como é que se faz para o que eu disse, ou seja, mudar o que está mal sem tocar no que está bem. E isso vai ser um exercício brutal. E por isso nós temos vindo a apoiar em genérico as posições da ANAFRE, porque entendemos que a ANAFRE está connosco nas Assembleias Municipais através dos seus presidentes de junta e, portanto, nós somos institucionalistas. Aqui em Gaia, e num qualquer debate que eu possa vir a ter com colegas, com candidatos ao lugar da Assembleia, direi, não há razão para nos dividirmos, pela simples e elementar razão que se exige um Presidente da Assembleia, não que seja neutro, porque é eleito numa lista, mas que seja isento. E, portanto, para ser isento depois, não pode entrar em diatribes antes. E é isso que basicamente a política tem sofrido. É de muita diatribe, muito jogo para a plateia e pouca coisa de essencial para os cidadãos. Mas com esta polémica toda em torno dos independentes, não sente que de certa forma acabamos por dar
força às próprias candidaturas independentes, porque normalmente a vitimização acaba por dar um resultado. Olha, Pedro, ainda bem que me põe essa pergunta, porque eu não tenho problemas de má consciência. Eu, na política, fico às vezes assustado. Como é que pessoas com nome, com anos de política, têm má consciência? Eles têm que dizer exatamente isso que o Pedro diz e contribuir para que os seus jornalistas depois façam. É óbvio, é o que eles veem, é o que eles dizem. Ou seja, parece haver uma má consciência dos políticos em relação a si próprios. Eu não tenho esse problema. Peço desculpa de eu dizer, mas não tenho. Nem sequer é vaidade. É uma constatação de facto. Ou seja, eu acho que os cidadãos não participariam de qualquer maneira. Está a ver? Não participariam, porque o tempo não está para participar, o tempo está para as pessoas terem a comida posta na mesa, leia-se telemóveis e Facebook, não querem ter muito trabalho e nem sequer se preocupam em saber se a notícia que lhes deram de manhã, à tarde, já está toda desmentida. Não, ficam com aquelas ideias gerais na cabeça. Pá, isto é para os outros, eu não quero saber, eu quero mas é que me resolvam os meus problemas, não quero participar nisso. E isto é uma matriz do nosso tempo. Não tem nada a ver com os erros dos políticos. Tem a ver com a forma como a sociedade está baseada no hedonismo, no imediatismo. Isto é para agora e logo já não sabemos o que é. Não há pensamento estratégico, não há pensamento a prazo. Um dos grandes problemas das CCDRs que agora elegemos é não ter planeamento, porque o país não está habituado a planear. Nós somos do nacional desenrascanço. Nós sabemos que quando for preciso uma coisa está pronta, 2 minutos antes nós estamos a acabá-la. Tradicional navegação à vista. Isso, a tradicional navegação à vista. Eu não tenho problemas desses, porque eu entendo que eu não posso fazer nada em nome do povo que vá contra o povo. Agora, se me disser assim, está a falhar alguma coisa na educação das pessoas, na nossa escola pública, no nosso ideário republicano, está a falhar tudo. Por isso não nos podemos admirar que depois isto seja o que é. Agora, eu como político não tenho problemas de consciência com aquilo que são as opções do meu povo, porque elas têm muitas explicações. Muitas explicações. E o dever de um político é, no poder, dizer assim, porque é que isto está a acontecer? Eu falo com muitas pessoas na rua e não chego a conclusão nenhuma que seja pelos erros dos políticos. Aliás, devo dizer-lhe com toda a franqueza, eu não tenho razão de queixar. A Assembleia está basicamente sempre cheia. Mas também, com a gestão da Câmara de Gaia, eu teria que dizer que o povo era injusto em não se interessar pela política, porque ela tem estado a ser feita em nome e a favor dos gaienses. Portanto, não havia justificação. Neste tema, perguntava-lhe como é que tem visto a atualidade política no país e no Conselho. Nós temos tido o aparecimento de novos partidos, temos tido o populismo, temos tido discussões de diversos campos, por vezes até a desviar-nos da discussão essencial. Portanto, eu perguntava-lhe como é que tem visto todas estas mudanças e em autárquicas, como é que viste? É um laboratório fantástico a Assembleia Municipal, sabe porquê? Porque o Pedro disse, e disse bem, que há uma grande mancha rosa, chamemos-lhe assim, aqui em Gaia. Mas ela é a vontade dos cidadãos que se expressam. É a vontade dos cidadãos. Essa mancha rosa, como sabe, também chegou à Assembleia nas últimas eleições, e ainda bem que chegou, mas há que dizer o seguinte, na Câmara só há 2 partidos eleitos. Na Câmara, para vereadores, só há 2 partidos. A Assembleia tem 8 forças políticas. Isso dá bem a noção de que a Assembleia é um laboratório ótimo para se analisar a política num Conselho. Ou seja, os gaienses concentraram os votos na candidatura do professor Eduardo Vitor Rodrigues, mas ao mesmo tempo na Assembleia traduziram aquilo que lhes vai na alma. E por isso a Assembleia teve a chegada do PAN, o reforço de algumas forças políticas que eram minoritárias, tinham 1 deputado e passaram a ter 2 ou 3. E, portanto, aquilo que eu diria é que o modelo autárquico, desse ponto de vista, prova bem. Ou seja, as pessoas concentram os votos na governação da Câmara e depois distribuem à Assembleia, ela mais ou menos traduz aquilo que os cidadãos quiseram que ela traduzisse. Por isso eu espero que a próxima Assembleia, esta e pelo país fora, venham traduzir fielmente o retrato da participação popular e também das várias opções que os populares colocam nas suas assembleias municipais. É por isso que eu tenho defendido com convicção, enquanto Presidente da ANAM, a valorização das assembleias. Porque de um lado temos o poder executivo e do outro lado temos o povo enquanto representação múltipla das diversas formas de ver aquela realidade territorial. Mas são os mesmos que votam para a Assembleia, que depois votam de maneira concentrada para a Câmara. E isto é que devia fazer pensar os politólogos, como agora se diz que é uma figura verdadeiramente inaudita. Eu não sei o que é que são politólogos, pensei que eram sociólogos, outro tipo de gente, mas agora há politólogos. Há uma riqueza muito grande de profissões, que às vezes, olha, especialistas em pandemia no Facebook são incomensuráveis. Nas televisões, a cada hora há um especialista. Portanto, agora há muita especialização e pouca objetividade. Quero ser objetivo. Fiz esta crítica, quer ser objetivo. As Assembleias Municipais deviam ensinar muito ao país. E por isso eu defendo um sistema eleitoral a 2 voltas, maioritário. Para que pudéssemos ter numa Assembleia a participação
das pessoas, efetivamente a representação dos portugueses, mas depois tivéssemos um sistema de governo que permitisse a estabilidade política. Aqui em Gaia, foi feita a primeira geringonça, como se recorda. Em 2013, a Câmara não tinha maioria clara. Foi preciso uma arquitetura política que permitiu uma maioria. E, portanto, este eu acho vai ser o caminho do futuro. Mas atenção, caro Pedro, nós vamos ter muito mais independentes nas câmaras do país. Não direi, se calhar não tanto nas câmaras, mais nas assembleias, mas a prazo chegarão às câmaras. É importante perceber que, contados os votos, é preciso que todos se reúnam e ponham no ponto de mira o interesse dos cidadãos e se entendam para governar o território a favor dos cidadãos. Se devia fazer a nível autárquico, mesmo que se faz na Assembleia da República. Portanto, excluíamos a eleição para a Câmara, elegíamos a Assembleia e a Assembleia elege o governo autárquico. Sim. Concorda com esse modelo ou traria desvantagens? Temos que ir mais além do que esse modelo, para não estragar, lá está, o que disse há pedaço atrás, procuro ser coerente. Atrás eu disse que nós não podemos, para mudar o que está mal, acabar com o que está bem. E aqui é o exercício mais exigente do futuro. No executivo, portanto, como se fosse a direção, por exemplo, de uma empresa, temos ali, neste caso, dois elementos que são oposição. Portanto, se em vez de ser uma autarquia fosse uma empresa, ninguém quer na sua direção. Se fosse a Assembleia da República, tínhamos o governo com membros da oposição lá sentados. É disso que estamos a falar, para sermos mais objetivos e não sairmos do âmbito político. Portanto, este modelo, lá está o que eu digo, portanto, a reforma das leis eleitorais autárquicas e da lei autárquica em geral vai obrigar a uma reflexão muito profunda, porque eu acho que é uma grande mais-valia que nós possamos ter o povo a concentrar os votos naquilo que quer que seja a governação e, ao mesmo tempo, a dizer à governação, nós que votamos em ti, vamos votar nestes para te fiscalizar e para te acompanhar. Isto é uma vantagem imensa. O que nós temos que pensar neste país é em lógica de governação multinível. Nós temos que saber onde queremos o Estado e onde queremos a governação de proximidade. E, a meu ver, o modelo da Assembleia da Assembleia da República não é diretamente transponível para as eleições locais, mas havia muita coisa da experiência local que podia servir de bom exemplo a uma mudança da lei eleitoral nacional. Eu, pegando agora a nível nacional, tivemos recentemente as presidenciais. Os resultados das presidenciais, pensa que nos dá uma imagem de uma alteração em termos de ideologia no nosso país, ou presidenciais são presidenciais e acaba por não ter nada a ver com o resto? Vamos bater ao mesmo sítio que eu estava a dizer. Os portugueses, como dizia o Dr. Mário Soares, de grande memória, meu querido amigo, eram inteligentes, não punham os ovos todos no mesmo cesto. E, portanto, percebiam em cada momento onde é que deviam concentrar os votos. E o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito, como toda a gente esperava, aliás, numa conjugação de votos que incluiu o Bloco de Esquerda, veja bem. E, portanto, ele teve esta maioria, porque, na verdade, os portugueses disseram claramente quem queriam para Presidente da República e dirão em 23 quem querem que se possa sentar a falar de governo. Porque, repare, desde que o Dr. António Costa mudou o paradigma de fazer política em Portugal após as eleições, nós, neste momento, como aliás se viu nos Açores, o partido que ganha é absolutamente irrelevante. E é isto que eu acho que vai levar muitas pessoas a votar. Que é dizer assim, eu posso estar representado na minha Assembleia e ter alguma capacidade de influenciar a governação. Porquê? Porque eles vão todos ter que se sentar para discutir o que é que querem fazer todos juntos, tão diferentes, o que é possível fazer a favor dos cidadãos. E isso é uma maioria, e isso é, a meu ver, é uma forte chamada à participação dos cidadãos na política. Queiram eles, porque a questão tem que ser assim. Os políticos podem fazer tudo para os cidadãos participarem. Mas se eles não quiserem participar, não adianta nada. Como viu, os portugueses quiseram a este Presidente da República, é este Presidente da República que vamos ter. Que conselho daria aos gaenses na hora de decidirem quem votar? Que pensem sempre naqueles que, em cada medida que propõem ou realizam, que pensem sempre o que é que aconteceu na vida deles, se a vida deles melhorou ou não. Porque, meu caro amigo, eu continuo a pensar também, de novo, como pensava o Dr. Mário Soares. As pessoas votam com a carteira na mão, isto é, com aqueles que são respeitosos do dinheiro dos portugueses que pagam nos impostos e, ao mesmo tempo, lhe devolvem em políticas aquilo que lhes melhora a vida em cada dia. Não vale a pena, portanto, que os portugueses mudem conceptualmente a forma de votar, desde que sigam este instinto, não é? Que é dizer assim, ora bem, quem é que respeita o meu dinheiro? Quem é que deu prova de respeitar o dinheiro que eu pago em impostos para a Câmara ou em tributos? E como é que se respeita o dinheiro que eu pago em tributos? Devolvendo-me em obra aquilo que me melhora a vida
afinal de contas, distribuindo bem o meu dinheiro pelas prioridades. Nós já aqui falámos na renovação que está a ser feita a requalificação da Assembleia. Vamos ter o auditório que vai ser o auditório Menezes Figueiredo. Sim. Esta é uma homenagem devida pelos gaienses ao defesa da democracia. É devida por várias razões. Primeiro porque o Dr. Menezes Figueiredo está ligado ao momento da democracia em que a Assembleia tinha uma cor tinha uma cor maioritária e a Câmara era de outra cor. Lembrar aos gaienses que quando em 1997 o Dr. Menezes chegou à Câmara, a maioria a representação na Assembleia era maioritariamente do Partido Socialista. E, portanto, foi o Dr. Menezes Figueiredo que fez a ponte, a tal ponto que falávamos há bocado, que foi centrar com o Presidente da Câmara de então aquilo que verdadeiramente, do ponto de vista dele, que era, digamos, eleito por um partido da oposição, maioritário na Assembleia, aquilo que interessava aos gaienses. E, portanto, esse foi talvez o mandato mais virtuoso dessa era. E vale a pena registá-lo. Para além disso, o Dr. Menezes Figueiredo tinha como característica ser um homem de pontes, que é uma coisa que a idade ajuda a fazer. Nós, com a idade, começamos a perceber o que aconteceu na educação dos nossos filhos. E começamos a perceber que os nossos filhos são como os nossos dedos, todos nossos, todos diferentes. E, portanto, isto dá-nos uma tolerância, uma capacidade de fazer pontos, uma capacidade de diálogo, uma capacidade de trabalhar em prol do interesse global, que eu acho que o Dr. Menezes Figueiredo deu em todo o percurso da sua vida, acabando, aliás, por estar a liderar a Fundação Padre Luís, cuja obra social não vale a pena aqui enfatizar, e por isso eu acho que a homenagem é justa, e por isso quero adiantar aqui que a ANAM colocará num sítio próprio uma lápide justamente à Associação de Trabalho de que ele foi precursor. A ANAM nasce muito no trabalho de terreno que o Dr. Menezes Figueiredo fez, liderando uma comissão de autarcas que já nessa altura, por altura da lei de 1999, quis dignificar e valorizar as Assembleias Municipais. Nós falamos de democracia, falamos de educação, o Albino Almeida tem um passado também muito ligado à educação. Fazia falta no nosso país inserirmos o debate democrático muito mais cedo nos nossos programas legislativos? Sim, fazia. Eu acho que nós vamos animar para o ano, este ano não deu, a ANAM também, vamos animar um Parlamento Jovem com uma dimensão mais nacional e mais efetiva. Já houve há uns anos. Sim. Ainda há, mas está muito fechado na Assembleia. Tenho lá vários deputados de vários partidos e com quem falei já. Éramos para lançar este ano, mas a pandemia tudo matou. E, portanto, as escolas ainda nem arrancaram, portanto, não fazia muito sentido agora estar a transportar pessoas, a mudar de um lado para o outro, porque isto implica ir à Assembleia depois, no final, os projetos ganhadores, etc. Mas esse debate tem que ser feito nas nossas escolas. No fundo, o explicar o porquê de cada órgão autárquico, de cada figura, para perceberem o porquê de existir. É aí que eu queria arranjar a forma de lhe explicar o que é que faz falta fazer de estrutural, para que as pessoas tenham interesse em participar na democracia. Poucos estudantes que chegam às universidades conhecem a lógica do funcionamento local. Não sabem onde mandar um requerimento, onde mandar um pedido, a quem devem falar, porque eu vejo na Assembleia mandarem-me e-mails a dizer: Sr. Presidente, diga-me com quem devo falar sobre isto. Eu vejo um licenciado. Quer dizer, alguma coisa aqui está a falhar, não é? Querem depois que as pessoas participem, se elas próprias não sabem da utilidade da sua junta de freguesia, da sua Assembleia Municipal, só sabem da Câmara porque imaginam que é a Câmara que resolve tudo. Lá está. Enquanto as pessoas tiverem problemas para resolver, elas vão interessar-se pelas coisas. Quando acharem que está tudo resolvido, deixam de se interessar. E isto tem que ser trabalhado de base, tem que ser trabalhado na educação. Nós temos que ter mais, por exemplo, assembleias de turma, assembleias de escola, assembleias por ciclos numa escola, para que os alunos se habituem agendando questões para ser resolvidas. A disciplina nas escolas. A experiência da Escola da Ponte na Vila das Aves é resolvida pelos alunos numa Assembleia Geral. Os assuntos são lá levados, são debatidos e são resolvidos com a contribuição de todos. Parece mais efetivo isto do que ter um polícia atrás de cada estudante. Só para lhe dar um exemplo do que podemos fazer pela construção da democracia, que não estamos a fazer. E por isso depois os jovens alheiam-se da democracia, nunca a praticaram. Quem é que gosta de uma coisa que não conhece? Quem é que gosta de uma coisa que não conhece? É a pergunta que temos que fazer. Há um comodismo próprio Há uma espécie de que estava tudo garantido. Eu espero que as escolas tenham percebido com a pandemia, como todos devemos estar a perceber com a pandemia, porque a pandemia não foi uma limpeza moral, nem visa fazer, porque nós percebemos que com a pandemia os que já eram maus, alguns ficaram piores, os que eram mais ou menos, alguns ficaram maus, e os que eram bons basicamente mantiveram-se, mas são sempre menos, isto é uma lei da história. E, portanto,
As escolas deviam aprender com a pandemia que precisavam de envolver melhor os estudantes na discussão daquilo que lhes diz interesse. Eu acho que muitas já fazem, para ser totalmente verdadeiro e justo, mas era preciso ir mais além. Mas não era a altura do nosso país debater mesmo os efeitos da pandemia, o que devemos tirar, em vez de andarmos só num jogo de culpas. Mas era isso justamente. Por exemplo, eu entendo que nós podemos fazer trabalho a nível das escolas, para ser exemplar, e propor aos jovens debates com conclusões, a levar aos órgãos de poder local, assembleias municipais, por exemplo. Estamos numa escola paradigmática. Temos uma escola que tem um nome que nos cria uma grande responsabilidade em Gaia. A Escola António Sérgio. O pensamento de António Sérgio devia agora balizar toda a discussão que vamos ter sobre a pandemia. O António Sérgio é um homem que andou pela Europa, andou pela Suíça, e acreditava muito no cooperativismo. E o cooperativismo implica uma grande ideia sobre aquilo que é solidariedade entre todos nós. E, portanto, temos aqui uma escola António Sérgio. Temos que incentivar mais as escolas a seguir o exemplo de Sérgio e a fazer debates como o Sérgio queria que fossem feitos e sobre aquilo que interessa verdadeiramente às pessoas. E depois associarem-se no sistema cooperativo para resolver os problemas comuns. Ora, já têm estruturas que estão a trabalhar, caso das escolas, caso das autarquias, e, portanto, o que faz falta é desenvolver nos jovens este gosto por perceber o que os preocupa, debaterem o que os preocupa e unirem-se para resolver os problemas. Eu perguntava apenas mais uma questão. Da parte do Albino Almeida, a disponibilidade para mais um mandato? Eu tenho dito, ao longo dos anos, sempre que me perguntam isso, dizendo, eu fui eleito com uma equipa que tinham uma visão de ciclo político. Portanto, 12 anos ainda não acabaram. E, nesse sentido, sempre disponível para continuar. Perguntava-lhe apenas se quer deixar alguma mensagem aos gaienses. A mensagem, basicamente, que quero aqui deixar é acreditem nas instituições. A democracia é uma criação muito antiga da Grécia. E os Estados são a única forma de garantirmos que os interesses particulares não se opõem ao interesse geral. Acreditem na democracia, acreditem nas instituições, defendam as instituições e não queiram entrar em aventuras de anarquia que o populismo faz brotar, mas que, tal como há 100 anos, acabam depois numa ditadura que esmaga todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E boa sorte para o resto do mandato. Muito obrigado. Muito obrigado.